Aí o grupo 8, né? Isso, professor. Isso mesmo. Podem ir lá. A gente vai ficar um tempinho a mais. Quem precisar sair, mas a gente fica um tempo a mais para ouvir a apresentação de vocês, tá certo? Podem ficar tranquilos. ¿Se alcanza a ver? Disculpen. Sí, Heidi. Gracias. Los integrantes del equipo 8 saludamos con agrado a todos los Podem começar. compartimos nuestros perfiles a continuación. Os membros da equipe 8 cumprimentam calorosamente todos os colegas e compartilham os perfis abaixo. Cortado. Los integrantes del equipo 8 saludamos con agrado a todos los compañeros. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, muy bien. Sí. Ah, bien. Disculpen. Estamos Los chamando integrantes Heidi. del equipo 8 saludamos con agrado a todos los Heidi, compañeros. Compartimos nuestros ¿estás escuchando? perfiles a continuación. Did you listen to us? We are not Nossos colegas hearing you. nossos perfis abaixo. Heidi tá por aí. Ah, tá, já chegou. Ajá. No se está visualizando la É que a presentación. gente não tá ouvindo. Sí, sí se ve. Y se escucha. Não, A ver, eu não comenta ouvi. aquí. yo no la escucho. Eu também. A ver. ¿No? Ela A ver. está falando, mas não estamos ouvindo. A ver. Sí, poco lo yo tengo- escucho. A ver, un momentito. Vamos de nuevo. Deixa eu ver se ela falou alguma coisa no WhatsApp. Não, ela está tentando falar, mas não tá, a gente não está ouvindo. A ver. Então vai compartilhar novamente, né? Isto. Está compartilhando novamente. ¿Sí? É porque eu acho que o nome dela é Heidi, não é Heidi. Adelante. Oi, Sim, gente. você escuta? Boa tarde. Tá dando pra me ouvir? Então, Camila. Pronto. Entrando agora, né, na primeira questão, que seria qual seria, né, a relação da moralidade adequada com os direitos humanos. E aí, na tentativa de correlacionar nessa primeira questão com a bibliografia que foi sugerida, eu destaco o texto de Honorato de la Mora. Nesse texto, eles levantam, né, a questão da cidade como capital, cidade do capital, que vai ter como principais características, né, o enriquecimento de poucos, a questão da desigualdade, da pobreza, marginalização, enfim, né, também as questões ambientais, então, o aquecimento global, a alta contaminação ambiental, né, do solo, da água, do ar, e também as transformações do uso da terra. Então, os autores eles vão trazer como objetivo, né, a questão da defesa dos direitos e a melhoria do bem-estar da população, enfim, com foco principalmente no direito à cidade, né, a partir de um cotidiano coletivo saudável, uma vida digna para todos, saúde, educação, habitação, emprego para todos, e a participação de todos os atores, né, a partir de um diálogo, de interação, ou seja, são questões fundamentais ao direito à cidade e que vão abarcar também os direitos universais. Próximo. Pode passar. Oswaldo, você está falando? Estamos com problema de áudio hoje. Bom, boa tarde a todos e todas. Seguimos aqui. Eu trago para complementar, né, essa reflexão sobre a primeira pergunta, o texto que fala justamente do papel da extensão universitária, né, juntamente com os movimentos sociais na luta por direito à cidade. O professor, inclusive, Luiz Arturo, falou muito sobre esse assunto, né, e aí eu venho aqui, então, complementando, dando continuidade desse papel da universidade, que por meio da tríade, né, ensino, pesquisa e extensão, tem um contexto muito favorável para juntar, né, docentes, discentes e comunidade, tornando esse
esse local mais produtivo, várias questões, né? Justamente por causa desse diálogo, né, desse agir social que precisa, é claro, aqui falado por todos, dessa interdisciplinaridade, né? E um papel, uma oportunidade, né, além das ações e tudo, que é justamente colocar essa conquista dos benefícios né, da produção universitária disponível, né, nessa produção social. Que assim a gente consegue ampliar essas oportunidades de aprendizado no local, né, junto com a comunidade, e valorando, né, toda essa questão no sentido da emancipação desse território, mitigando as precariedades e fortalecendo o debate, né, criando aí uma cultura do debate, uma cultura do diálogo, uma cultura da interdisciplinaridade, tão fundamental em países, né, como aqui a gente vê no México, no Brasil e tantos outros, na América do Sul e demais. Então, eu trouxe um pequeno esqueminha de imagem aqui, né, para mostrar essa interdisciplinaridade. Próximo, por favor. Próximo, muito obrigado. Então, eu vou comentar algumas coisas ainda nesse sentido e achei oportuno trazer um exemplo aqui da nossa equipe, lá na UFMT, a gente tem um projeto de extensão universitária. Então, à direita, as imagens que eu estou passando aqui é o que a gente consegue, né, ir evoluindo aos poucos nesse sentido também, né, e tem a equipe dos professores, alunos que formaram, voltaram para a universidade para trabalhar nesses projetos. Então, esses programas que eu venho mencionando, a partir da junção da universidade com a comunidade, na atividade extensionista, cresceu muito a partir dos anos 2000, a partir da reforma, né, e assim a gente conseguiu avançar, né, na direção de mais eventos dessa divulgação, dessa produção, como vimos aqui também no grupo anterior, e aprimorando, né, esses mecanismos de formulação dessas gestões políticas, dos programas e tal, e inclusive na formação, por isso que eu trouxe essas imagens, né, de alunos que saíram e retornaram, na formação de membros, né, da sociedade civil, juntamente com essas equipes de discentes e docentes, para dar essa assistência técnica, né, para eles produzirem as casas, e aprendendo no processo, né, e sendo, também criando uma maior autonomia de decisão e conhecimento, assim, técnico para conseguir superar as próprias limitações, né. O próximo, por favor. Nesse trabalho, inclusive, que a gente fez lá, né, acho que vale a pena ressaltar, a gente procurou desenvolver uma linguagem mais acessível também, né, nos projetos, né, a gente está numa era bastante mecanizada, tecnológica, né, mas, enfim, o nosso grupo percebeu a necessidade de trabalhar juntamente, ouvindo, desenhando, procuramos desenvolver um caminho através do desenho um pouco mais humanizado, assim, para mostrar as possibilidades e tal. Eu tenho muitos exemplos, mas trouxe só alguns aqui. E esse texto, inclusive, que eu estou mencionando, ele traz o exemplo que o professor Arturo comentou, né, que é de Recife, passagem, como muitas cidades brasileiras, com mais de 30% do seu território ocupado por assentamentos precários, justamente com a parceria da CIAPA, né, e também do MLB, que é um movimento de luta de bairros, vilas e favelas. Então, essas oportunidades, elas são para além dos benefícios diretos, né? Ela estende os limites dos benefícios para avançar justamente nesse aprimoramento desses processos. Envolve essa aprendizagem interdisciplinar, ou seja, é um exercício, é um processo, né? Que pode ser avaliado, aprimorado, para que nas outras oportunidades eles podem ser ainda mais tem maior êxito, né, e adequado juntamente com as necessidades que forem aparecendo. Pode passar, obrigado. Então, por fim, assim, nesse sentido, vale ressaltar que essas iniciativas comprometidas, né, com o fortalecimento desses processos colaborativos e dialéticos por direitos humanos, se dá por meio dessa arena, né, política institucional, envolvendo universidade, poder público e comunidade. E importante ter essa percepção que ela é caracterizada por essas forças desiguais, né, dessa cultura que a gente tem de privilegiar bastante o saber técnico em detrimento do saber popular. Então, eu trouxe esse detalhe, assim, um pouco com ênfase,
porque a gente justamente tentou, né, melhorar nesse sentido, de discutir soluções técnicas de uma maneira mais ali dialética, conversando, investigando os processos e tornando o mais consciente possível as decisões que estavam sendo tomadas. Evidentemente, juntamente com cada morador. Obrigado. Bem, eu acho que depois dessa aula ficou bem claro, né, para todo mundo que a moradia das pessoas se torna o habitat individual de cada família, de cada ser, e que é necessário, né, uma composição e acesso a esses bens de forma justa e igualitária para promover o próprio desenvolvimento humano, né? E quando a gente observa as cidades latino-americanas, são as que mais sofrem com a falta de planejamento e política que auxilia essa efetivação a esse direito. Então, com a promulgação dos direitos universais, né, o direito da moradia também foi promulgado, né, por volta de 1948, pós-guerra, né, e durante esse período as cidades latino-americanas, elas continuam a enfrentar problemas, né, sejam sociais, sejam ambientais, sejam políticos. Então, daí é que nasce uma necessidade de políticas que comecem a impulsar e promover o acesso à moradia, e fica evidente quando a gente leva em consideração que os índices de desenvolvimento dessas áreas de moradias adequadas, né, como, por exemplo, as áreas de periferia nos centros urbanos, então é importante levar em consideração que a questão do desenvolvimento habitacional não desconsidera também as moradias tradicionais, né, e a questão central, muitas vezes, nesse ponto, é justamente o acesso aos serviços básicos, né, que promovam o bem-estar e a saúde das famílias. E eu trouxe o caso aqui de Cibayó, que é uma cidade do Peru, né, que ela foi, que a partir de um modelo, justamente um modelo alternativo, né, de desenvolvimento baseado na conservação, na valorização e no gestionamento de forma responsável e sustentável, em relação aos seus recursos culturais, naturais, executou um programa de habitação que valoriza as riquezas culturais e humanas, né, promovendo também a questão da infraestrutura nessa comunidade, né. Então, entre 2010 e 2014, juntamente com eu acho que era o Ministério da Moradia, né, do Peru, executaram lá no povoado de Cibayó, né, que é um povoado que fica a 3.800 metros de altitude, o programa de moradia rural de desenvolvimento social, né, com o objetivo de incluir econômica e socialmente as famílias em situação de pobreza, através justamente de melhoras nas moradias, né, aplicando o conceito justamente de moradia produtiva. Ou seja, cada morada é dotada de serviços básicos, né, e de condições de habitabilidade, né, e de um novo ambiente para uso produtivo. Volta lá, Heidi. Isso. Volta, Heidi. Isso. Não. Adiante. Volta só mais um. La anterior, Heidi. Isso, ok. Então, também foi promovido nessa cidade alojamento turístico, né, um ateliê artesanal, né, justamente para contribuir para o orçamento dessas famílias, né. E eu trouxe uma citação aqui da Carta Mundial do Direito à Cidade, que no terceiro parágrafo ele afirma que a cidade é um espaço coletivo, culturalmente rico e diversificado que pertence a todos os habitantes, o que entra em contradição devido à entrada do capital financeiro nesse mercado, né, consumindo os espaços numa lógica comercial que desvincula o local do originário e sua identidade local também, né, muitas vezes, em prol do lucro acerca do capital. Próximo. Outra questão também, né, que implica no desenvolvimento sustentável dessas comunidades passam pelos objetivos encabeçados pelas diretrizes da ONU, né, que num consenso global que o objetivo do desenvolvimento das nações nesses âmbitos
tanto na questão natural e humana, referência ao crescimento dos países, né? Então, no que diz respeito ao direito à cidade, vários objetivos, né, objetivos de desenvolvimento sustentáveis, foram elucidados e que compõem esse desenvolvimento que é potencial das cidades, né? Aí eu trouxe alguns aqui. O principal, né, que foca principalmente no nosso tópico que a gente está falando hoje, é as cidades e comunidades sustentáveis, e uma das metas é atingir até 2030, garantir o acesso a todos a uma habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos, e urbanizar as favelas. E também, até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos urbanos participativos, integrados e sustentáveis em todos os países. O José ele vai desenvolver mais sobre a questão das ODS, mas de forma introdutória, a ODS 11 é uma das principais que encabeçam o desenvolvimento urbano nas cidades. Pode passar. Próximo. Bien, también es pertinente y sobre todo establecer que para dar una relación con la vivienda adecuada y los derechos universales, debemos corroborar cuáles son los problemas recurrentes en los que recae cada una de estas cuestiones y su impacto al sistema habitacional. También es muy claro exponer que la insuficiencia de viviendas adecuadas y la vulnerabilidad del hábitat son un reflejo de la de la situación económica, también como nos comentaba el doctor Luis Arturo. Esta cuestión y afecta de manera social que vive buena parte de la población de América Latina y del Caribe, con la finalidad de formular objetivos orientados a la solución de la insuficiencia de viviendas. Se utiliza el déficit habitacional, cifra que busca sintetizar las deficiencias en vivienda y hábitat. El déficit cubre desde la ausencia total de vivienda a la ausencia de condiciones que aseguren una vida digna. El déficit habitacional guía programas públicos y de financiamiento de organismos multilaterales. Se propone o se establece aquí, por ejemplo, la siguiente tabla presenta 5 problemas recurrentes identificados, su definición y la manera en la que impacta en la vivienda y cómo es que los ODS están atendiéndolos. Por ejemplo, pobreza. En un caso particular me parece que es de los más recurrentes en las situaciones al momento de adquirir viviendas. Y el impacto pues es la escasez de vivienda digna en las comunidades debido a la urbanización descontrolada. La ODS número 1 tiene como meta el erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo. La segregación, como la migración de las ciudades, ha hecho que poblaciones vivan en periferia y no tengan acceso a servicios básicos. La ODS 11 tiene como objetivo lograr que las ciudades y los asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Tenemos otro que es la vulnerabilidad. Grupos vulnerables no tienen el acceso a vivienda ni servicios básicos. La ODS 11 nuevamente se replantea aquí para mejorar la planificación y la gestión urbana, para que los espacios urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Se requiere proyectar todo tema de servicios, una vivienda digna, contemplar y tener en cuenta el patrimonio cultural, reducir el impacto, de esta manera, el impacto ambiental. Siguiente, por favor. Bien, también así, la desigualdad con limitaciones en la accesibilidad por cuestiones de género, economía y educación en México. La accesibilidad a una vivienda digna es altamente desigual y representa un riesgo importante para el desarrollo pleno de la población. La ODS 11 y 10
maneja ciudades incluyentes, tener una vivienda digna y decorosa es uno de los principales derechos de todos los seres humanos en el mundo, de acuerdo a la ONU. Y el rezago, como consecuencia, se producen viviendas cuyo costo tiene a excluir a los grupos de ingreso medio bajo y bajos, dejando un rezago habitacional deficientes desde el punto de la calidad. Políticas públicas están en búsqueda de mejoramiento de la vivienda. Los 7 elementos de la vivienda adecuada es uno de los puntos más relevantes para poder trabajar este tema del rezago. Los espacios no son habitables y la ODS 11 y 1, el derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido en la normativa internacional de los derechos humanos como el elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. Aunado a esto, otra de las características de gran trascendencia del tipo de urbanización que se presenta con mayor intensidad en países en vías de desarrollo es el acelerado crecimiento físico de las áreas urbanas. Lo provoca un alto impacto en sus periferias rurales y consolidación de territorios dinámicos, fragmentados, difusos, polarizados, conflictivos, segregados, con límites en constante expansión y en donde el crecimiento en el rezago de la demanda en servicios, equipamiento e infraestructura ha consolidado asentamientos bajo severas condiciones de habitabilidad y en donde también convergen diversos actores sociales con distintos atributos que tratan de coexistir. Sin duda alguna, hay otros temas dentro de las políticas públicas que pudieran coadyuvar a estos problemas que se pueden encontrar a través de las problemáticas recurrentes y pues bueno, la labor sigue en pie de poder con estas guías poder hacer alguna propuesta para que el desarrollo pueda ser más efectivo. Gracias. Se han considerado 3 aspectos generales en los materiales proporcionados en este seminario. Desde la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, en donde el primer artículo refiere principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Por otra parte, el principio de equidad e igualdad, así como la referencia a estrategias que van dirigidas a reforzar los vínculos en la sociedad. Tomando en cuenta el hilo conductor de los temas abordados en este seminario temático, tales como pobreza urbana, procesos de financiarización, inclusión social y efectos del cambio climático, el tema de sesión de hoy convida a reflexionar acerca de la dimensión humana en las fases teóricas y metodológicas del proyecto, tanto a escala arquitectónica como urbana. Partiendo de esta idea de realidad impregnada por la desigualdad socioespacial, hoy en día se reconoce a la inseguridad dentro del espacio público como uno de los problemas asociados a los temas económicos, sociales y de salud, mismo que se suma a los debates de legalización de drogas en el mundo. Sin embargo, la ciencia aplicada enfatiza el tema de las adicciones como un problema que acentúa la desigualdad socioespacial. La relación de la vivienda adecuada con los derechos universales para el caso de los espacios estigmatizados por las adicciones habrá de enfatizar la equidad, la democracia y la dignidad. Por tal motivo, en el ejercicio proyectual, la fase de investigación habrá de concentrarse en la transferencia conceptual de ejes rectores y aplicación de parámetros alineados a estos fines. La estigmatización resulta de procesos cognitivo-afectivos que se arraigan en estereotipos y prejuicios, los cuales a su vez se traducen en prácticas y actitudes discriminatorias en el espacio. Para este caso, un proyecto de tesis de licenciatura acerca de una propuesta de modelo arquitectónico para la superación de las adicciones, bajo esta perspectiva, se alinearon en el marco teórico las percepciones que se tienen acerca del fenómeno de las adicciones desde 3 visiones históricas. Siglo XIX, adictos como dementes, espacios para su tratamiento equivalentes a hospitales y manicomios. Siglo XX, espacio asociado a un concepto de cárcel, adicto igual a delincuente. Pero para el siglo XXI, una reflexión desde los derechos humanos para visualizar al adicto como un ser humano capaz de reintegrarse por sí mismo a la sociedad, por lo cual se está apostando por espacios interactivos y de juego.
Así que a partir de todos estos derechos, la estrategia para el abordaje de la propuesta arquitectónica consistió en considerar estos principios de derechos humanos hasta esbozar el diseño de un modelo arquitectónico mínimo bajo un enfoque contemporáneo, considerando participación, diálogo y colaboración en un espacio flexible. Segunda pregunta, ¿cuál debe ser la estrategia que induzca la construcción de un hábitat como satisfactor social? Segunda pregunta, ¿cuál debe ser la estrategia que induza a construção de um habitat como satisfação social? Bom, também, né, buscando uma resposta da questão na literatura, o texto de Honorato de la Mora, eles vão apontar para um entrelaçamento da sociedade, governo, universidade, para oferecer elementos, né, e propostas que vão dar uma resposta real aos problemas existentes, né, e que estimulem mudanças que permitam, né, vislumbrar aí mudanças sociais e a redução dessas desigualdades que existem. E aí, para isso, eles dizem que é preciso haver, né, primeiro, processos mais democráticos, com a presença do setor produtivo, do setor educacional e do setor social, e também um trabalho multidisciplinar, né, que vai gerar aí novas formas de aprendizagem, novos elementos de interpretação e também novos conhecimentos. E também eles vão atentar para a necessidade de uma cobrança da população, né, pela concessão de seus direitos, de forma a fiscalizar e discutir sobre as políticas públicas de seus recursos, e também, para isso é importante, né, uma formação de todos os atores, para que se tenha, né, todos tenham a capacidade de interagir e dialogar para construir ideias. Já o texto de Vargas, né, que na verdade são vários autores, eles apontam que não é uma solução única para todas as cidades, porque cada uma vai apresentar as suas características peculiares, mas eles indicam, né, as práticas acadêmicas com a população, uma inclusão progressiva dos habitantes, né, nos processos de projeto, a intervenção em diferentes escalas, né, propondo não só a construção de habitação, mas também compor espaços urbanos conectados com a natureza, também alguns mecanismos para validar a satisfação do usuário, quando eles recebem e habitam as suas casas, também a questão do sentimento de pertencimento e identidade, e aí ele fala, né, por meio da decoração dos espaços, enfim, pelos habitantes. Também eles indicam, né, que se a aquisição das moradias for mais econômica possível, que seja viável alocar recursos para sua preservação, e alertam para que o desenho da adaptação do interesse social ele seja flexível, né, permitindo uma adaptação, enfim, de forma progressiva, e, obviamente, a participação do usuário como o ator principal e também o uso das técnicas, né, vernaculares, enfim, locais, né, nas construções de adaptação. Próximo. Bien, también cabe aclarar que a lo largo de la historia han existido muchas propuestas que pretenden que el mejoramiento de la vivienda y el hábitat se realice de forma más integral, no tratándose solamente del financiamiento, normas o soluciones técnicas, sino de ver los problemas como una oportunidad de que la población pueda decidir y controlar cómo mejorar su vida considerando los aspectos relativos a la vivienda y el hábitat. Estas estrategias se basan en dos claves, participación y la organización. Dentro de toda una estructura y todo un modelo, podemos nosotros sintetizar y corroborar cuáles son estas cuestiones de los puntos básicos, partiendo de un espacio natural, un territorio, una cultura urbana y ciudades subjetivas, y cada una de estas presentan en sí cada uno de sus aspectos. Siguiente. Para muchos, la producción social es aquella en la que participan los habitantes, ya sea individual u organizada, y algunos incluyen a la población organizada bajo instituciones gubernamentales. Otros más se refieren a la producción social como una autoproducción y o autoconstrucción o producción informal. Es importante recordar que el propósito de la producción social del hábitat y la vivienda es lograr un sistema de producción que permita que los diversos sectores de sociedad puedan llegar a tener un hábitat y una vida que responda a sus múltiples
condiciones y demandas por medio de procesos en los que participen y decidan. Bien, la participación ciudadana dentro de la gestión del territorio implica un proceso de construcción social a través de la organización, de manera que esto traiga un impacto y que pueda trascender e incidir en las formas de decisiones de políticas que permitan considerar las necesidades de los habitantes, mejorando la legitimidad de las políticas públicas como parte del derecho a la ciudad y un territorio inclusivo, funcional e integral para todos. De esta manera también se presenta un mecanismo, un acceso a los procesos sociales de la producción y que han llevado a este sector a desarrollar y aplicar diferentes formas de organización social, en las cuales se unen esfuerzos dando cohesión a la misma para alcanzar determinados propósitos que favorezcan a una comunidad. Gracias. O micrófono. Novamente, desculpa. João. Vamos lá. Eu estava ainda que, voltando para a segunda pergunta sobre o olhar da exceção universitária, começando aqui fazendo uma observação, né, que a produção da moradia tem quase que exclusivamente o Estado ou o mercado produzindo essas moradias, né? As exceções são justamente as produzidas, né, onde se tem protagonismo dos moradores. Assim, essa participação social na legítima luta, né, ela incorre-se justamente nessa ação ativa entre a comunidade e o poder público, né? Quando esses gestores têm essa consciência social nos planos diretores e colocam isso em prática, né? Um exemplo aqui de como a gente conseguiu estruturar o nosso grupo de extensão, né? A Prefeitura Municipal, ela já tinha feito um levantamento com sociólogos, né, das áreas de alguns bairros, casos mais necessitados, criando alguns graus de prioridade, selecionando moradores. A universidade entrou no levantamento dos projetos, né? A equipe da prefeitura acompanhou todo esse processo e a gente discutiu com os moradores, dentro do orçamento possível, melhorias habitacionais, né? Que é a equipe do Grupo Ébora na UFMT. E a prefeitura elencou os recursos, né, para contratação de mão de obra e a gente acompanhou essas obras. Pode passar, obrigado. Então, nesse sentido, né, a gente buscar reforçar essa ação integrada, né, na sociedade, a partir das lideranças dos bairros, também com os moradores do bairro e o poder público, e seus representantes, inclusive viabilizando o financiamento, por exemplo, né. Então, essas ações, elas podem e devem ser articuladas, né, e promover essas condições necessárias para justamente poder reproduzir um habitat com maior grau de satisfação social, onde os moradores se sintam pertences, né, participando e que se sintam representados na atuação nesses territórios, né. Então, aqui algumas audiências, o poder público, né, junto com o CAL também. O próximo, por favor. A partir de então, né, colocando em prática esse processo emancipatório, a produção, ela aprimora-se ao nível mais alto dessa participação, como eu estava dizendo. E a articulação de todos os envolvidos exercita, né, esse processo crítico e dialógico. E aí, por isso que a extensão universitária tem um papel tão importante, porque a gente tem uma equipe docentes e discentes se preparando melhor para atuarem, né, junto com a comunidade, desenvolvendo essa habilidade do diálogo, né? E aí a gente conseguir ter esse habitat urbanístico de maior qualidade, articulando as condições e soluções técnicas, né, que a universidade tem de apresentar, com as infraestruturas possíveis, de acordo com os orçamentos disponibilizados, né? Então, algumas imagens aí do grupo trabalhando no escritório, pode passar, obrigado. E aí, para finalizar essa parte, dá uma relevância, né, sobre o benefício, né, dessa atuação universitária.
Primeiro, o processo dialógico, né, como eu já vinha dizendo, de ensino-aprendizagem entre professores e alunos, né, que saem da sala de aula, com lidar com a realidade. Geralmente, os alunos, eles percebem com muito mais precisão o propósito do aprendizado colocado em prática, né. Outro benefício é o apoio nesse processo, de uma produção muito mais rica de fontes de dados primários, né, é utilizada e levantada diretamente com a realidade local. Outra coisa bastante importante, que a gente percebeu nos textos que a minha filha trouxe, a gente pôde perceber um pouco lá no nosso modelo de trabalho, é que o incentivo de trabalhos finais de graduação, né, isso o texto está dizendo, a gente não tem o processo de doutoramento lá, mas principalmente falando dos discentes, como aumentou o número de trabalhos de graduação de final do curso, com essa abordagem mais direta, né, focada nessas realidades. De modo a sempre procurando alternativas e soluções desses problemas, né, ou de melhoria dos processos possíveis, né. E também, por último, ressaltar a importância da troca de experiência acadêmica no sentido da coletividade com a comunidade, ou seja, né, de sair da sala de aula, do mundo, digamos assim, de uma abordagem mais idealizada, para uma abordagem realista, né, com a comunidade, aprimorando a condição de diálogo e, obviamente, é uma troca de saberes aí entre o saber acadêmico e o saber coletivo, né, e popular. Obrigado. Bem, eu acho que para responder essa pergunta, o importante, né, o que a gente deve ser levado em consideração principalmente é o poder do povo, né? À medida em que há uma organização social, né, há um reforçamento das identidades e isso tem um poder transformador, principalmente relacionado à questão de direito à cidade, né, e frente a essa constante financiarização que dificulta o acesso das moradias para as pessoas mais pobres, né? Então, eu trouxe aqui uma citação de Harvey, né, que ele fala que a democratização do direito à cidade e a construção de um amplo movimento social para valer a sua vontade são imperativas para que os despossuídos possam retomar o controle que, por tanto tempo lhe foi negado e instituir novas formas de urbanização. Lefebvre estava certo ao insistir em que a revolução tem que ser urbana, no sentido mais amplo do termo. Do contrário, ela não será nada. Próximo. Heidi. Pode passar. Volta mais um. Volta. Passa, perdão. E um dos exemplos que eu trouxe aqui foi, eu não sei se o povo do Brasil viu, mas que uma casa na favela ela venceu um prêmio internacional de arquitetura, né, que foi reconhecido mundialmente como uma arquitetura idealizada e projetava especificadamente para a comunidade, tendo aproveitamento da luz do sol, de todo o tipo de mecanismo que pode fazer com que essa moradia ela seja ecoeficiente. Pode passar. O nome do projeto é o Projeto da Casa do Pomar, do Cafezal, né? Essa casa que ganhou um prêmio é uma construção que tem cerca de 70 metros quadrados, foi implantada em um terreno anguloso e realizada com a ajuda de diferentes profissionais, fornecedores e residentes locais, né? Para o mundo vencedor, para o morador, um barraco, né? Como a pessoa que idealizou o projeto chama, né? E para os líderes do projeto, um modelo, né, construtivo que utilizou materiais próprios da periferia, com implementação adequada e atenção à iluminação e à ventilação, resultando num espaço de qualidade ambiental. Pode passar. Então, quando a gente observa, né, essa questão da organização social, a gente vê a importância, por exemplo, dos coletivos nessas lutas, né, para botar as funções para agir, para as coisas funcionarem. Outro projeto que eu trouxe foi o de arquitetura na periferia, que é um projeto de Belo Horizonte, né, que ensina mulheres
a construir suas próprias casas, né? Então, essa oficina, né, ela é estruturada em oficinas que duram até 6 meses. O projeto se inicia com aulas de desenho e croquis, e em seguida elas aprendem noções básicas financeiras para lidar não somente com um pequeno empréstimo recebido do projeto, como também com as matemáticas de gastos corriqueiros e para a compra de material de construção. Pode passar. Essa aqui é uma das imagens do projeto, né? Que o foco deles é trazer essa atenção para as mulheres, né? Então, é um projeto que ele inova nessa questão, porque geralmente a gente vê uma mão de obra muito mais masculina, e isso causa a independência dessas mulheres, né? Principalmente para conseguir um objeto que é de muito valor, que é a moradia para eles, né? Pode passar. Tu micrófono, Heidi. Está apagado. Heidi, o microfone. ¿Se escucha? Disculpen, por favor. Sí, ya se escucha. Ahora sí. Discúlpenme, por favor. Muy bien. Comentaba brevemente que desde las bibliografías de Valdés y Harvey se han retomado los conceptos de escala global, carácter ético y político, así como también la potencialidad de bien de uso en la construcción de vivienda desde parámetros sociales. Dando continuidad a este hilo temático, el hábitat como satisfactor social implica un papel colaborador en la sociedad. Desde mi interés particular en las inundaciones costeras, ha surgido la cuestión acerca de que si los litorales latinoamericanos podrían asumirse como satisfactores sociales al ser caracterizados como escenarios, pero a su vez con las particularidades latentes de riesgos, contaminación y falta de control en el uso de la tierra. En esta aula 5 se expuso a la vivienda como satisfactor social, mercancía o como bien de uso autoproducido, y los compañeros del equipo 8 hemos ejemplificado algunos casos proyectuales en materia del hábitat a escala familiar o individual. Sin embargo, una concepción del hábitat desde ese sistema complejo que también describía el doctor Luis Arturo, mismos que debemos trabajar de manera articulada, no desde la fracción única del espacio a habitar, sino desde todos los elementos que conforman su integralidad, pues las estrategias de hoy en día se enfrentan a una dicotomía entre considerar la integralidad y al mismo tiempo acotar y delimitar un ámbito de acción controlable y factible. Financieramente hablando, es por ese motivo que desde nuestros perfiles vamos encontrando coincidencias en ciertas atenciones a la complejidad del entorno. Es por ello que para el tema que ocupa mi atención, el hábitat para los litorales en el escenario del cambio climático implica repensar el territorio y concebirlo como un espacio a proteger, no como un recurso a explotar, sino como zonas de amortiguamiento para compensar las alteraciones climáticas de las zonas urbanas, sobre todo considerar los efectos del niño y la niña en las costas de los litorales latinoamericanos. El intercambio de conocimientos desde nuestros diversos perfiles, la comunicación y los recursos virtuales disponibles constituyeron un bagaje material que alimentó la experiencia de retroalimentación y trabajo conjunto. A troca de conhecimento dos nossos diferentes perfis, a comunicação e os recursos virtuais disponíveis constituíram uma bagagem material que alimentou a experiência de feedback e trabalho conjunto. Entre los productos generados por el equipo 8 se encuentra la publicación de un artículo y su versión en libro electrónico, así como un blog de evidencias y algunos enlaces a videos disponibles en la red. Próximamente, el artículo cuya información ya estamos recopilando en proceso de preparación. Dentre os produtos gerados pelo Team 8, destacam-se a publicação de um artigo e sua versão em livro eletrônico, além de um blog de evidências e alguns links para vídeos disponíveis na web. Em breve, o artigo cuja informação já estamos a recolher, em fase de preparação. Muito obrigado. Gracias.
Obrigado. Obrigada. Obrigada a vocês, os dois grupos, né? Excelentes apresentações. E esse último grupo teve uma preocupação, né, de trazer a tradução em português e espanhol na própria apresentação, que vai facilitar muito, né, a leitura tanto dos brasileiros e dos espanhóis, né? Então, a gente devia até ter recomendado para todos os grupos fazerem isso.